Oi, pessoal, seja bem-vindo. A nossa novíssima, novíssima novidade, Bares SP Podcast, né? Durante o nosso percurso, todo mundo fala: ai, tem uma revista impressa, ai, tem isso, tem aquilo outro. A gente veio se adaptando, nunca teve revista impressa, viu, gente? Bares SP é só site mesmo. Mas, com o passar dos anos, acabou entrando na nossa vida, obviamente, as redes sociais. E agora, né, tem que ter, não tem jeito, a gente tem que ter para conversar com vocês melhor, é o podcast. E nada melhor do que começar essa história com eles que são a referência da nossa área de curso, eles são os coordenadores de cursos do Bares SP, Augusto Nascimento, nosso coordenador de bartender, e Bia Sobral, nossa Olá. coordenadora de barista. Sejam bem-vindos. Obrigada, Obrigado, Cristiana, pelo valeu. convite. Uma alegria estar aqui. Muita expectativa, porque eu gosto muito dessa mídia, eu escuto muito podcast. Faz tempo que eu estou ensaiando também ter o meu, mas vai ser ótimo fazer esse projeto juntos aqui. Eu gosto de podcast porque a gente fala no ouvidinho das pessoas, Bia. Isso aí, é isso aí. Também felicíssima de fazer parte aqui do número 1 do nosso novo projeto. É algo que a gente já vem conversando, né, Augusto? É De fazer verdade. podcast. E é isso, vai ser incrível. Nasceu, tá vendo? Nasceu. Joga para o universo que o universo Isso devolve. aí. Nasceu e bola para frente. Acho que a gente tem muita história pela frente. O Bares SP é um time, né? Cada um tem a sua célula ali dentro do time, né? Então, automaticamente, o podcast também é Augusto e Bia, né? isso aí. Então, vamos começar esse projeto aí com o pé direito. 2 pés direitos, aliás, né, gente? Então, você 3, pode tem o meu, escolher. tem o seu e tem o da Bia. É, Não, 2 eu disse de vocês. Ah, tá bom. tudo bem. O seu também Que conta. centopeia. Então, independente do horário que você está ouvindo ou assistindo esse podcast, o que eu posso sugerir é: prepare a sua caipirinha ou seu mocktail. Ah, não gosto de drink, mas eu sou da turma do café. Não tem problema. Prepare um belo cappuccino, um cafezinho gostoso e tudo mais. Ai, não sei fazer. Não tem problema, os professores ensinam lá na sala de aula. Agora nós vamos bater papo. Tem muita receita legal no Instagram do Bares SP, hein? Pode seguir lá, Também. Bares SP, tem muita receita para você preparar. Hoje eu tô aqui no cafezinho, mas a próxima vez que eu vir, prometo alguma coisa mais turbinada. Muito Quem bem. sabe um drink com café? Ó, Uau. senhor. A gente É bom poderia isso? pensar. Sempre, né? Ó, vamos começar o seguinte. Em primeiro lugar, assim, vocês não nasceram professores, coordenadores. Então vamos começar pela Bia, primeiras damas. Na próxima pergunta a gente começa pelo Augusto, tá? Ok. Bia, conta um pouquinho de você. Onde você nasceu? Onde você estudou? Você gostava de matemática ou não? Né? Porque depois eu sei que para cursos você faz muito cálculo. E como que é a Bia pessoa? Bom, vamos lá. Essa pergunta foi muito interessante, porque um dia desse mesmo eu estava fazendo uma reflexão e eu venho de família de educadores e por mais que alguém me dissesse lá atrás, olha, um dia você vai seguir os passos dos seus familiares, eu não acreditaria, né? Porque minha veia, ela sempre foi muito voltada para público, atendimento ao público. Tanto que a minha formação inicial é em evento, né? Porque eu sempre trabalhei com público. E aí, de repente, eu me vi numa sala de aula na área da educação, e isso vem me preenchendo muito como profissional, e tô curtindo bastante. Mas a Bia, né, a minha história profissionalmente, ela começou com uma área nada a ver, mas que hoje também eu acho que tá tudo conectado, né? Uhum. Nada tá solto. Eu sempre digo isso, que nada tá solto. Mas a minha primeira formação foi na área da saúde, foi na área de enfermagem. Eu acho que Olha! poucas pessoas sabem disso. Você trabalhou como enfermeira, Bia? Cara, você acredita? Pouquíssimo tempo. Eu não acredito, novidade, Sim, isso aqui eu e não eu me fazia a menor ideia. identificava muito na área, só que quando eu me formei era muito raro, né, a gente conseguir emprego, era muito difícil. E enfim, e uma das coisas que mais me atraiu nessa profissão foi esse lance do cuidado do outro, né, que eu trago isso para o mundo da hospitalidade, que tem tudo a ver com Uhum. hospitalidade. E trago também até, alguns pontos dessa área para a área que eu atuo hoje. Isso E aqui em São aí Paulo mesmo? isso aqui em São Paulo, Tá. é.
E aí, logo depois, eu fui para a área de evento, comecei a trabalhar com evento, super me identifiquei, trabalho com público e hospitalidade, aí resolvi estudar sobre, né? Na época, eu lembro que não tinham muitos cursos voltados para a área, mas aí logo na sequência apareceu o curso já numa faculdade X de evento, resolvi fazer, me formei, tem até prêmio do Olha! Sebrae nacional de projetos que eu apresentei, e aí as coisas elas foram acontecendo. De repente me vi no segmento de café, resolvi estudar tudo sobre café, tudo que eu pude, aprender na época, né, porque também era uma época muito difícil, a gente tinha poucos cursos no segmento, e para minha frustração, eu que sempre gostei de estudar, né, Uhum. minha família é toda de educadores, isso foi uma coisa que eles sempre deixaram como legado: "Tem que estudar, independente da sua profissão, vai ter que estudar". E aí, quando eu caí no segmento de café, procurei alguns livros na literatura, alguma coisa que falasse sobre o café gourmet, café especial, gourmet na época, né. E não vi nada na literatura, aquilo para mim foi muito frustrante, e aí resolvi, bater na porta de uma fazenda e pedir para deixarem eu fazer um laboratório lá para eu entender que café que era aquele, por que que ele era tão diferente daquilo que eu estudava, que eu bebia, que estava na minha mesa, né, na mesa da minha família todos os dias. E aí foi um divisor de águas muito grande, e aí eu vi ali um potencial gigante para eu poder explorar e me tornar um profissional com responsabilidade, né, Isso foi sobretudo mais ou menos responsabilidade. em que ano, você Ah, lembra? Jana, olha, Não, é só para a mais de gente 20 anos fazer atrás, é só uma para gente fazer uma cronologia. cronologia É, do quanto o café, que sempre teve uma importância tão grande para o agronegócio, né, o Brasil manda tanto café para fora e há tantos anos, né, e essa sim, coisa do estudar o café e ter os coffee lovers, né, surgindo por aí, os baristas e concursos e etcétera, é muito novo, né. é, Você falar 20 anos, a gente está falando de depois de 2000 já, depois da virada do é, milênio, né. exato. Um pouco diferente, um pouco não, gente, muito diferente do que a cachaça, né. Sim. Você tem uma história de cerveja de antes de Cristo, você tem a história da cachaça que também vem num Brasil agronegócio muito importante, né. Exatamente, A é. impressão que eu Se tenho é a que o gente café, não sei se todo mundo, acho que boa parte do mundo sim, né? Mas o café, ele até bem recentemente, ele era visto mais como uma commodity mesmo, né? Um produto comum de que a gente fato, é. tomava, e aqui no Brasil é aquela coisa que eu brinco com você, né? Que o café tem que ser forte, bem pretinho, né? E é isso que bastava, né? É, E, e aí a questão da qualidade é bem recente, né? é. Então, É, não sei. desde quando eu me vi no segmento de café para hoje, muita coisa mudou. A gente sabe que muita coisa precisa ser melhorado, muita coisa precisa mudar, né. Só que a gente já deu passo gigantesco e essa evolução foi muito significativa, e a gente vê isso Uhum. muito na economia do país, né, em relação quando a gente fala do café. Então, assim, enfim, né, resumindo, toda a minha história, a cronologia, né, de toda a minha vida profissional, ela se dá muito voltada ao outro, né, profissões que realmente, assim, lida com o outro, que você, é muito mais voltado realmente para o atendimento ao público, e eu gosto muito, né, assim, eu acho que o café ele tem muito disso, né, Augusto, você que é do segmento de bar, parece que não, mas também está atrelado, né, porque o café ele cabe em todo lugar, né, todo lugar. É, Então é ele saiu isso. da mesinha do café da manhã ou daquele cafezinho da tarde que a empresa toda Invadiu. para, né, É, para o momento do cafezinho e é, fofocas, o momentinho da trocar sim, ideia, falar mal do chefe e tal. Ele saiu desse pontual e invadiu outras coisas, né. sim. E eu acho que a gente vê muito isso na nossa área de cursos, né. Eu lembro, lá em 2014, vou falar pontualmente de 2014, porque eu tenho uma memória muito forte da turma de cursos preparando a sala, né, porque eram 2 dias de sala de bartender e 2 dias de sala de barista.
E aí, bartender já tinha um leque, tinha ali aula de caipirinha, tinha aula de drink molecular, que também estava na moda e tal, não sei o quê. E o de barista, ele tinha no máximo ali um latte art, né? Não tinha muita coisa de curso mesmo. E se a gente for pegar agora 2026, né, um bom tempo depois, na semana de intensivão, imagina, é barista, latte art, drinks com café, métodos, torrefação. Tem mais alguma coisa? Sensorial do café. Sensorial. O barista iniciante, né? Então, assim, hoje você tem muito mais módulos também, né? Sim. E na quantidade de parceiros também, né? Lá atrás a gente acabava tendo 2, 3 no máximo. Hoje a gente tem um leque de parceiros maior e muitas marcas, não sei como é que chama, microlotes, pequenos produtores, que nos procuram, né, para apresentar produto, para você fazer uma avaliação, dar um Sim. feedback, para a gente testar lá Essa é a parte chata, tá, gente, do nosso trabalho lá no escritório, né? A gente testa algumas coisas, normalmente é tudo Experimentar bom. tanta coisa. Mas Que aqui chato. cada um tem um paladar, né? Tem gente que gosta do café mais forte, ali mais escuro, tem gente que gosta do café mais claro. Então, eu gosto quando a Bia entra na sala e fala assim: esse aqui é. Ela nem termina a frase. Se eu vou completar se é bom ou não é, depois eu conto para ela. Mas eu sei que aquele ali a gente tem que experimentar, né? E Augustinho, que não é o Carrara, tá, gente? Pode ser também, a camisa parece Agostinho Carrara. Você que gosta de chamar de Eu Agostinho chamo Carrara, você tá nas de camisas, né? Carrara. Eu acho que. Eu não sei, eu tenho uma impressão de que pegou. Pegou. É uma piadinha interna, gente, desculpa. Bom, olha só. Bom, eu sou pai. Quem é Augusto no rolê todo, né? Eu sou filho de Adalto, aqui do interior de São Paulo, Olímpia, de uma família muito humilde, né? Mas meu pai é muito batalhador, muito estudioso. Primeiro ele veio para São Paulo estudar administração pública, quando a GV tinha esse curso. Nossa. E aí ele conhecia a minha mãe. Minha mãe era bibliotecária aqui em São Paulo também, lá da GV. E a família da minha mãe é de Minas, de Poços de Caldas, né? Mas essa é outra história. E aí eles se encontraram e dessa união maravilhosa nasceu Augustinho Nascimento, né? Só que aí com o tempo meu pai continuou estudando, ele se formou advogado, que era o sonho dele, que eu fosse advogado também, mas nunca fui a minha cara, né? Nunca Como me não? Você advoga a favor do mercado etílico. Eu advogo a favor da cachaça. E não Aliás, a gente tem que falar também do não etílico. Depois a gente vai falar do não etílico, mas você advoga a favor, né, das cartas de drinks, defenda etc. aí a coquetelaria com qualidade, né? Com a responsabilidade. Diversidade dos drinks, a responsabilidade, beber bem, né? Não precisa beber muito, mas beber bem. E a gente, enfim, e minha mãe também, depois que eles se casaram, continuou estudando e se formou geógrafa. Minha mãe sempre trabalhou como professora, né? E aí isso acho que influenciou muito a gente, tanto eu quanto uma das minhas irmãs. Tem uma irmã que é pedagoga. Ai, que E legal. eu sempre, na verdade, me imaginei ensinando, mas eu demorei para começar a ensinar. Minha primeira sala de aula tem 12 anos e pode imaginar que eu não sou tão novinho assim, né? A barba branca deixa a gente a pensar. Mas é isso. E eu acho que me trouxe muito para essa área também essa coisa de festa, né? A gente sempre foi de reunir, a gente principalmente pela parte da minha mãe, uma família grande. Minha mãe eram 4 irmãos, todos casados, cada um com 3, 4 filhos, e a gente se juntava todo mundo. E uma das coisas mais legais, que muita gente fala, mas para mim é muito claro isso, é que o mais legal da festa é preparar, né? É esperar. Então, eu sempre tive vontade de participar dos bastidores, de organizar, de cozinhar, né? Mas minha família não deixava muito, porque essa coisa de cozinha em casa era muito das mulheres, né? Tinha essa coisa um pouco meio, né? Porque, de novo, eu não sou tão novinho assim. Era bem mais marcada essa divisão, então eu ficava de lado ali, ajudando no que eu podia, né? Era uma família matriarcada. Era, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o pessoal sempre fala, os homens na minha família
família não tem vez, porque as mulheres são bravas, manda mesmo, então eu ficava ali de lado, só observando, né? Uma outra coisa curiosa, antes de falar da parte profissional, é o seguinte: a família da minha mãe, de Poços de Caldas. Então, a minha avó, ela cresceu em Poços de Caldas numa época em que tinha cassino ainda em Poços de Caldas, né? Na época o cassino era liberado, não sei Faz o quê. tempo. Então eu tinha tio que eu cheguei a conhecer que era croupier, minha mãe gostava de jogar carta. Então essa coisa do bar, dessa coisa meio de festa, né? De entretenimento, sempre teve muito com a gente. Minha mãe desde criança ensinou a gente a jogar Reuniões 7,5, informais. 21, e a gente juntava todo mundo para festejar. E a gente jogava, a gente dava risada, jogava a conversa fora. A minha avó era atriz de radionovela, olha que coisa Que legal. legal! Lá em Poços de Caldas, na rádio de Poços de Gente, Caldas. E Gente, aí, que legal. enquanto ela morava lá. E depois ela se mudou para São Paulo, e aí ela começou a trabalhar na Quartzolite. Ela era secretária executiva da Quartzolite. Ela adorava falar isso. Enfim, mas isso é outra história. E aí eu cresci nesse meio em que a gente, lógico, tinha as atividades dia a dia, mas era muito esperado aquelas festas, Dia das Mães, o aniversário dos primos, em que a gente se reunia, cozinhava e tal, e ao mesmo tempo sempre escutando a minha mãe a falar sobre as coisas que ela ensinava. Minha mãe era muito inquieta na educação, então de 2 a 3 anos, mais ou menos, ela sempre revolucionava a aula dela. Então ela ensinava de um jeito, dali a pouco ela resolveu que não, isso aqui tá tudo errado, os alunos não prestam atenção assim, vou tentar de outro jeito. E ela começava de tudo quanto de várias técnicas, né? Então eu sempre percebi a minha mãe muito nessa coisa dos movimentos, das tendências da educação. Então ela foi De uma das primeiras inovação, né? pessoas a trabalhar com a questão de jogo na educação, a trabalhar para o projeto. Ela foi para Portugal apresentar um projeto bacana. sobre educação por projeto, apresentar uma pesquisa, né, um resultado de um trabalho voltado a projeto a trabalho com projeto em sala de aula e tal, enfim, essas coisas. Enfim, Ó, só Que vou fazer um parênteses bacana. aqui, e eu não sei se a Bia vai concordar comigo, mas ouvindo tudo isso, Aham. a gente passa a entender muito mais o Augusto, Sim, né? sim. Na nossa área de eventos, recentemente a gente está com uma cliente e tem tido muita demanda de drinks autorais, né? Até para os casamentos também, né? Drink diferenciado, autoral. E é ele quem produz, quem cria, né? As receitas e tudo mais. E sempre vem uma devolutiva. E eu já falei isso para ele, né, que ter recebido elogios nas apresentações, obrigado. porque ele não aparece, ele entrega o projeto, a agência faz a apresentação para o cliente. E tem vindo devolutivas muito legais, do tipo assim, não vejo a hora de fazer a degustação, não vejo a hora da gente fazer os testes. E aí, agora entendendo essa história da sua mãe de projetos e tudo mais, então consigo te entender melhor e entender que também você é movido a desafios, né? Eu sou. E que bom que você entende, porque eu mesmo não me entendo muito, não. Que Ah, bom que tá. você tá entendendo. Não, agora eu fico imaginando a sua mãe nos dias atuais, né, com smartphone, tablet, e as inteligências artificiais. Imagina ela numa sala de aula, o que que ela não ia estar cortando um dobrado com essa juventude, né? Pois é, né? Bom, ela trabalhou numa escola muito boa aqui em São Paulo e foi uma das primeiras escolas a ter lousa digital, e ela usava muito, sabe, essa coisa de Aham. tal, isso. Ela tinha quase Ela 50 era muito anos à já, né? frente do seu Então, e tempo, ela né? Era tava sempre se jovem. movimentando, na época, né? Agora ela tá com setentinha, pô. Super Mas tá ótimo, jovem. tá firmona, né? E ela toma seus drinks? Você Toma, minha faz mãe para adora ela? tomar uma cachaçinha, uma Ih, é das cervejinha. minhas. E eu gosto quando eu vou lá na casa dela, porque agora ela voltou pra Poços de Caldas, ela tá morando lá. Ai, que chato! É. Vamos visitar ela? Eu faço o café e você faz o drink. E aí sempre tem. Ela fala assim: Julinha, guardei uma cervejinha porque eu sei que você gosta. Que Aí tá linda. tudo lá esperando. Muito bom. Bom, aí eu cresci nesse meio e eu sempre me imaginei, de alguma forma, as duas coisas. Eu sempre quis entender mais sobre cozinha, gastronomia, porque eu sou muito curioso. Não me basta olhar alguém fazendo e falar, legal, é assim. Não, eu quero entender por quê, eu quero. Será que é assim mesmo é o melhor jeito, né? E a cozinha foi uma das coisas que sempre me interessou. E acho que, por exemplo, da minha mãe, sempre com vontade de ensinar as coisas que eu sei ou que eu estou procurando saber para as outras pessoas. Tentei muito, porque, inclusive, a minha primeira formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Não sei se você sabe.
Não. Você sabe o que Não, Não. depois da Bia enfermeira, eu, eu eu, não duvido de mais nada. O que vai sair daqui? eu trabalhei mais de 10 anos com um assunto que muita gente nem sabe que existe. Eu era editor de livros. Uau. Minha Isso é da primeira minha, isso é da minha época, hein? A minha primeira formação foi em produção editorial, fiz produção Sim. editorial lá na USP, e comecei a trabalhar com isso. E quando eu pensei, né, porque meu pai era assim, minha mãe também, olha, eu vou pagar para você até o ensino médio. Faculdade nem pensar, você que passa numa faculdade pública, e não sei se era só da minha família, mas parece que naquela época tinha essa força, né? Sim. Não dava para sair trabalhando, quer dizer, você trabalhava se precisasse, ou se quisesse, mas tinha que fazer uma faculdade, era coisa que meu pai achava muito Sim. importante. E aí, mas ele não ia pagar. Então eu cheguei a olhar a área de gastronomia, mas eu olhei e falei, ali só tem pagando, né? Meu pai não vai querer pagar. E aí outra coisa que sempre me interessou foi, como eu falei, conhecer sobre as coisas. E aí eu vi que pensei que estudando sobre livros eu teria uma oportunidade, né? Como eu ia ler muita coisa, eu Uhum. iria conhecer sobre muitos assuntos diferentes. E de fato eu conheci muito mais até do que eu gostaria. Tinha assunto que eu nem queria ler, que eu li. Editei livro médico, por exemplo, Jesus manual de amado. proctologia. Imagina essas Uau. coisas. Eu ia falar de necrópsia, né? Essas coisas Nossa. assim. Mas depois de um tempo na área editorial, eu me achei na área de livro didático. Então eu trabalhei principalmente com livros didáticos, livros para escola, ao meu pezinho na educação voltando, né? Pelo menos você não passava mal no final de ler o livro, Não, né? não, com as gravuras maravilhosas. E aí eu trabalhei em várias editoras de livros didáticos, só que chegou uma hora que eu comecei a pensar assim, legal, né? Tô aprendendo sobre muita coisa diferente, mas tinham duas coisas que me incomodavam. Primeiro, eu sou uma pessoa meio inquieta, então pensa eu sentadinho o dia inteiro no escritório, no computador, no máximo atender um telefone e tal. Me dava uma coceira de falar com a pessoa da baia lá da frente, e eu falava. E aí eu incomodava todo mundo, né? Que tava lá concentrado, não sei o quê. Então isso era uma coisa que... E eu só descobri que eu me dava melhor trabalhando em pé. Na verdade, eu acho que eu só percebi que dava para trabalhar me movimentando quando eu comecei. E eu sempre conto para os alunos, porque às vezes a gente está numa posição em que a gente acha que, porra, não, eu sou ruim de trabalho, eu não sou competente. E às vezes não é isso, às vezes você só não achou o lugar Você só tá na onde. posição E errada. até você Não se achou ainda, né? e até você experimentar, é meio difícil você saber que dá e que você pode se adaptar. Então você tem que testar, às vezes, muita coisa, Sim. até você achar aquilo que de fato faz sentido para você, Até né? se encontrar. Eu gosto muito, tem um filósofo que conhece, né, o Nietzsche, né? Ele lá no Assim Falava Zaratustra, ele fala, tem um trecho que ele fala o seguinte: demora o tempo que for para você descobrir o que você quer da vida. Porque demora É muitas vezes, isso. né? Não sei como foi para vocês. Para mim, eu só descobri essa área de gastronomia, de bar e de ensinar sobre isso, eu tinha mais de 30 anos já. E Sim. aí até Nossa. lá eu vivia do jeito que dava, mas sempre incomodado com o meu Uhum. trabalho. E depois que você descobrir, né? Demora o tempo que for para descobrir o que você quer da vida. E depois que você descobrir, não desista ante nenhum pretexto. Porque o mundo vai tentar te dissuadir de que você está errado, né? Então isso me marca muito, né? Eu acho que faz parte desse todo o meu movimento. Então, só voltando, senão eu vou chorar aqui. Não, enquanto você recupera o fôlego, eu acho que essa frase ela tem que ficar marcada e já deixar registrado que ela vai valer como um corte, porque a gente pega, e eu digo a gente, nós três, né? Porque eu, na parte de redação, acabo lidando com a moçada que vem de estagiário, que está ali na faculdade, às vezes por obrigação, porque tem que fazer uma faculdade e tal. E eu acredito que muitas vezes nas turmas que vocês pegam, né? Hoje em dia vem muita gente nessa faixa dos 20, 30 anos, que está ali porque tem que estar. Porque tem que aprender a fazer alguma coisa para poder trabalhar, para ganhar algum dinheiro. Porque o mercado exige. Porque o mercado exige e tudo mais. E não é aquilo que quer, e aí acaba indo para o mercado desgostoso, sem vontade, falando português, claro, sem o tesão de fazer a coisa, né? Então, quando a gente mapeia essas pessoas, tanto na redação quanto nas salas de curso, a gente acaba trazendo mais para perto, né? Vem trabalhar com a gente na área de eventos, vamos mostrar, vamos incentivar, mas que fica aí como receita, assim,
pro geral, né? É isso. Eu descobri o que eu gostava de fazer um pouquinho antes, É. com 11, 12 anos. Olha só, Com começou 11, 12 cedo já. anos eu já estava fazendo promoção de matinê, né? Eu fazia matinê em Olha São Paulo. só. E na minha família há muito médicos e militares. Então Nada a ver também, né? eu tinha 2 destinos, vou para medicina ou vou ser militar. Com quantos anos? 11, 11, 12? 12 anos. E mamãe tinha barraca de festa junina nos clubes, então a gente fazia Corinthians, Palmeiras, Pinheiros. Eu lembro que teve um ano que foram 10 clubes, inclusive em Arujá, assim, era uma loucura. E eu não tinha chegado nos 15 ainda. E a gente trabalhava de boa, e é o que você falou, né? O atendimento, a hospitalidade. E você falava, nossa, que legal. Ver a montagem, né? Você vê a Super lindo. produção da coisa, a cenografia, o martelado, né? Neguinho rasgando o dedo e tal, não sei o quê. Mas é muito disso que o Augusto falou, né? Quando, por exemplo, na época que eu trabalhava em hotelaria, que eu sou cria de hotelaria, o gostoso era a montagem para mim, né? Ver o filho nascendo ali, né? É isso mesmo. Elaborar todo o projeto, toda a sua participação ali, sabe? E aí, quando você entrega, que o cliente chega, nossa, que lindo, tudo no lugar, ele não sabe quantas noites a gente fica sem dormir, né? Então, assim, cara, assim, o evento em si já foi. O gostoso mesmo, pra mim, assim, né? Não sei, cada um tem uma visão, mas é sempre o antes, né? O preparo, pré-preparo. Quando chega o evento, pra mim já foi. Né, ali passou Já tudo vamos pro muito próximo. rápido, tudo É, muito é rápido. isso Eu acho que é mesmo. bem isso, preparar da aula, na aula, né? No caso, o preparo da aula é gostoso. A aula, pra mim, então, é incrível. Pós-aula, eu fico triste. É isso, eu sou igualzinho. Eu adoro preparar a aula. Eu vejo professor que não gosta, gosta de estar só na sala de aula, mas eu Adoro. gosto muito de estar antes também organizando, pensando como é que a gente vai fazer, né? As Saber quem são dinâmicas os para os alunos alunos, porque cada aproveitarem. aula parece que não, é um formato, né? Tem alunos que têm turmas que elas têm uma certa sintonia entre elas, que às vezes eu tenho que baixar a professora brava, a diretora. Ô, quinta série! Né? Tipo, desse jeito. E aí tem turmas, assim, que eles não têm uma certa sintonia entre eles, e que eu já descobri, assim, não sei, a gente pode até fazer uma tentar descobrir. Mas quando a turma ela não tem uma certa sintonia entre eles, parece que eles têm mais dificuldade de aprendizado. E aí lá vai eu, aí entra em ação uma outra Bia, né, que é de tentar fazer com que eles tenham uma interação entre soltem, né? eles, que é para facilitar a compreensão de tudo aquilo que a gente está falando ali. Então, às vezes, a gente do outro lado ali na área da educação, né, a gente não é só educador, eu acho que é um pouco mais também, né? A gente tem que ter, acima de tudo, sensibilidade com aqueles que estão ali. Às vezes a gente tem alunos, por exemplo, que não tem. A gente percebe, todo mundo saiu para almoçar, mas o aluninho está ali, eu acho que com muita dificuldade, juntou um dinheirinho para fazer o curso e não sobrou o dinheiro do Ele tá ali tomando almoço, né? água, né? E aí a gente tem essa percepção, não, vamos sentar todo mundo. Por isso que agora a gente senta lá. Eu tive a ideia da gente todo mundo, porque eu percebia muito isso. Então, cara, não tá certo a galera sair para almoçar e aqueles que não têm, sabe, grana, ficar aqui assim, desolado. Não, vamos almoçar todo mundo junto. Então, a gente tem essa sensibilidade com o outro, né? Então, isso é muito legal. Isso é uma das coisas que a área da educação faz a gente até repensar também sobre nós mesmos, né? Uhum. Então, desde 2018, quando eu entrei no Bares SP, que eu assumi esse desafio da área da educação, porque até então nada tinha passado na minha cabeça nesse sentido. Cara, e agora? Eu falei assim, gente, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque brasileiro é assim, né? Assim, nunca fiz isso. Mas não deve ser difícil, porque nada na minha vida, nenhuma das oportunidades que apareceram, eu disse não. Eu sempre me entreguei por inteiro. Falei assim, esse vai ser mais um projeto que eu vou me entregar. E geralmente eu não costumo entregar de qualquer jeito, né? Eu sempre me entrego mesmo.
E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre o que é um educador, né, o que que a gente precisa fazer na minha área, o que que eu vou precisar fazer. Aí comecei a estudar sobre mais ainda, né, até hoje, eu sempre falo para os alunos, até hoje eu estou sempre na condição de aluna, E tá sempre que é para trazendo poder novidades. trazer realmente o que está acontecendo no mercado, e incentivar o aluno a sempre estudar. Eu sempre falo para eles, olha, não se deem por satisfeitos só porque vocês estão fazendo aqui um curso comigo de barista, pelo amor de Deus, vocês têm que continuar estudando, quer fazer curso em outra instituição para saber também como que outros profissionais da Uhum. área pensam sobre a área, é muito legal, porque isso é uma construção profissional da gente. Então foi preciso eu fazer vários cursos aqui no Brasil de barista, cursos lá fora de barista, outros cursos da área, mas que não tão próximo do que eu vivencio hoje, para tentar entender eu como profissional, posso ser útil no segmento. É. Não, e lembrando do detalhe, você falou da questão financeira, né? A gente recebe incentivo das marcas, né? Os parceiros que abastecem de produtos, de novidades e tudo mais, mas a gente recebe gente do Brasil inteiro, né? Então, assim, tem cursos de uma turma de 15 alunos, você vai ter 10 ali que são de outros municípios até outros Sim. estados. Isso acaba envolvendo hospedagem, passagem, né, essa logística toda, e a gente compreende, e por isso que a gente batalha no mercado para continuar com esses parceiros, né? Sim. Então, hoje, você que é uma marca que é nossa parceira, saiba que você está ajudando a formar essas pessoas que têm essa necessidade também financeira de um aporte diferenciado. Né? Porque se a gente não tivesse esse aporte da indústria, do mercado, a gente teria que comprar os produtos e automaticamente o valor do curso seria 3, 4 vezes Sim, mais caro, sem sombra de né? dúvida. E assim, não tem um porquê a gente vender 3, 4 vezes mais caro, porque não é uma É, lucratividade, sim. né? Quando a gente começou lá atrás e foi numa sala de aula que tinha um aluno, a intenção era realmente profissionalizar pessoas para o mercado a pedido dos nossos clientes da parte de site, que eram donos de bares. Né, cara, a gente não consegue contratar um profissional. Olha, tem um garçom aqui, mas eu preciso de um bartender e ele está disposto a aprender. Então, foi nessa dinâmica, né, do tipo, a gente tem 10 clientes que são bares, os 10 estão precisando de gente para trabalhar. Hoje, São Exatamente. Paulo cresceu, né, os estabelecimentos também Sim. aumentaram, os eventos também É. aumentaram, precisam de gente para trabalhar, né? Sim. Tem gente que fala assim, mas trabalhar com evento não dá dinheiro. Dá, se você souber trabalhar direitinho e fizer o seu diferencial, dá sim para você ter lá a sua renda mensal, oscilante, mais uma renda mensal, dá para você se destacar. A gente tem histórias internas de alunos que foram trabalhar na Europa e que só fazem caipirinha num bar em Portugal e ganham por hora, ganham em euro, só fazendo caipirinha. Sim. E eu tenho a impressão, não, a gente tem a clareza. Eu não sei se estou ficando velho, né? Mas eu fico sempre achando que antigamente era diferente. Mas não importa, o que importa é o seguinte, né? A gente recebe os alunos, acho que tem a ver com o que a Bia falou também, né? E os alunos acham que vão sair do curso especialistas. Uhum. Sendo que, assim, não sei como é para você. Eu mesmo sei que tem muita coisa que eu A preciso gente aprender sempre ainda na área de bar. sempre recebe essas perguntas, né, eu saio, sabe, tipo, especialista. Por outro lado, né, a gente recebe os alunos e que às vezes terminam um curso e fala assim: eu não sei se eu tenho condição ainda de trabalhar com isso. O que mais que eu preciso fazer antes de para me sentir? E assim, tudo eu a área de bar, acho que a hospitalidade como um todo, e acho que a maioria das áreas práticas são assim, uma parte a gente aprende na escola e é super importante, mas outra parte você tem que se jogar um pouco, como você Sim. falou que você sempre tá, Tem que É na, ser. nunca é na falando, prática, né? Não, Então, tipo, claro que não. se Mas assim, propõe, não se com candidata, responsabilidade também, né. porque ali vai ser uma oportunidade de você Sim. conhecer, de você praticar, de descobrir o que mais você É Testar, capaz. sente né, os falta, limites. É né? capaz, sobre a Então, nossa capacidade também, isso é muito bom. dos alunos que a gente recebe, de fato, a gente recebe gente de todo lado diferente.
Lógico, tem aluno que vem só porque só não, né, tem a ver com os projetos dele, pra arrumar um trabalho extra que vai te ajudar em realizar outros planos e é ótimo isso. E tem alunos que vêm já mais interessados, né, às vezes meio perdidos, não tem certeza se vai ser legal ou se não vai ser, se é aquilo que quer. E é muito bacana ver que muitos deles, depois de um tempo, voltam pra gente e falam assim: "Olha, sabe, o curso que eu fiz aqui com vocês, ele foi um começo de uma mudança na minha vida, Né, um em divisor de que águas, um incentivo, agora né. eu trabalho com isso, tal". Por exemplo, você falou dos alunos que vão para o exterior, de fato tem Sim. bastante, mas mesmo aqui no Brasil, eu tenho alguns alunos, por exemplo, que têm empresas de bar pequenas, é só ele basicamente, mas ele tem um balcão de bar Sim. e ele faz festa, alguns no centro, mas muitos na periferia, e aí com isso ele consegue a renda que ele precisa. Eu tenho um aluno que tem agenda, ela começou tem uns 6, 7 anos a trabalhar com isso, e ela tem agenda lotada todo fim de semana, ela faz festa de casamento, festa de aniversário, basicamente com caipirinha, lógico, tá sempre procurando colocar coisas diferentes também, Uhum. mas é isso também de ver que acho que nenhuma área, e a nossa não é diferente, você não vai começar, a não ser que você dê muita sorte na vida ou faça uma coisa muito ilegal, ganhar dinheiro muito depressa, É, né, então, e a nossa área tem disso, é possível. Mas você vai ter que trilhar um caminho sim. provavelmente, né, então a pessoa olha: "Ah, um bartender iniciante, um freelancer, eu queria ganhar mais", mas começa e aos poucos você vai descobrir os caminhos, se É, é isso que você quer da sua vida, se é e o disso que o você ganhar mais gosta. acaba estando atrelado a isso, né. Se é É, o que você realmente quer, então se é o que realmente você quer, você tem que aprender, e se você quer aprender, tem que ir pra prática, não tem É jeito. objetivo, né? A É. pessoa tem que. Qual é seu objetivo e traçar sua rota para isso. Esse período todo trabalhando na área, hoje eu consegui entender. Quando eu comecei a profissão barista, gente, a gente não era uma profissão que não era nem regulamentada. A gente não tinha técnicas, a gente ia aprendendo à raça. Hoje não, hoje já não existe mais espaço para amadorismo. Então, assim, hoje as próprias cafeterias, elas vêm contratando profissionais baristas que têm curso, que têm Uhum. certificação, que essa é uma das exigências que as cafeterias pedem, né. Não só cafeteria, né, mas, padaria, todo mundo que contrata agora esse profissional. Os Ou seja, hotéis, amadorismo restaurantes. hoje já é algo que já não cabe mais, né, então e essa evolução também, eu vi muita evolução da profissão barista, né. Hoje a gente já tem baristas que são especializados, por exemplo, em latte art. O que que ele precisa saber para ser um barista especializado em latte art? Precisa estudar leite, textura de leite, temperatura do leite, técnica do desenho que ele vai executar. Baristas que quer entender um pouco sobre torrefação. Aí ele vai para outra esfera, vai estudar coisas sobre química, física, fisiologia do grão, vai estudar um pouco a principal matéria-prima que é o café, para poder então pensar em ser um mestre de torra. Então hoje a profissão barista é como se eu sempre falo que é como se fosse um clínico médico, não sabe, você acabou de fazer, e aí você não quer ser só clínico, né, Vai quer fazer a ser aí especialização. vai se especializar numa área. Então é isso, o barista hoje eu vejo como um clínico, né, e aí ele vai estudar, pensar: "Poxa, qual área dentro do café que eu mais me identifiquei?". Ele recalcula a rota, né, traça o objetivo dele, recalcula a rota e segue. Isso é muito legal. Sobre os alunos, né, que você vê muito, por exemplo, recentemente eu recebi um feedback de um aluno muito legal, professor que na pandemia largou a área da educação, professor de química, químico-física, não lembro exatamente. Fez o curso de barista, deixou a família aqui no Brasil, esposa e um filho, e foi para a Itália. Aproveitando esse que você falou, Augusto, dos alunos, né, feedback de alunos, né, que deram super certo. Recentemente eu recebi um feedback de um aluno que durante a pandemia, professor de químico-física, que eu não lembro exatamente, ele fez o curso de barista
E aí foi para a Itália. Deixou aqui no Brasil o filho e a esposa para tentar uma vida lá. E aí, se desse certo, ele voltaria, ele levaria a esposa e o filho. Aí ele me mandou mensagem agradecendo. Bia, tô te passando mensagem para te agradecer. O curso foi incrível e deu super certo aqui na Itália. Hoje sou gerente de cafeteria Que e tô legal. trazendo minha esposa, meu filho para morar aqui na Itália comigo. Então, assim, cara, assim, esses feedbacks, né, eles deixam a gente super motivado, porque não é só sobre ensinar uma profissão, né? Tem outras coisas também envolvida, eu acho, né? Porque o curso envolve muito a gente, né? A gente acaba pegando as histórias dos alunos, eles mandam mensagens depois, né? Olha, o que que você me indica isso, ali, aqui, que não sei o quê. Não sei se com você acontece, mas geralmente É o a fazer a gente não perde diferença, né, esse na vida do contato. outro. É. De fazer sentido mesmo, né? De fazer, sei lá, não sei, mas eu tenho para mim que é de fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com os Sim, sim. seus, né? É. Então, assim, cara, que bacana que é esses feedbacks. E acaba motivando, né, de certa forma. Bom, É acho que isso. agora a emoção já passou, né? Passou, dá pra Já voltar. respirou, já tomou uma aguinha, tal, não sei o quê. Já tô focado. Então vamos só retomar um pouquinho para você então concluir com a tua parte profissional, né? Como que você chega a professora de bartender aqui no Bares SP. E já na sequência a gente vai fazer um misturadão. Drinks de café. Que história é essa, né? Junta os dois na sala de aula, não junta, como é que cria? Qual que é a E história de agora, drinks com café? Vamos lá. Boa, vamos que vamos. Puxando até o que a Bia tava falando, né? Eu tava contando, né, que tinham duas coisas que acho que me fizeram vir para essa área, tá? Uma delas é isso, né? Que trabalhar em pé para mim fez muito mais sentido do que trabalhar sentado como eu fazia na editora. E aí depois, e eu acho que começou a me fazer mais falta na área de livros, né? Que eu fazia aqueles livros didáticos e tal, e eu não sabia direito se quem estava lendo estava aproveitando de fato, se estava gostando, se estava aprendendo, e começou a me bater uma angústia, tipo assim, na verdade a gente faz livro didático muito mais para os professores ou para o governo, que é um grande comprador de livro, do que às vezes o próprio aluno, né? Uhum. E acho que essas duas coisas que quando eu vim para a área de bar me fizeram muito mais sentido, né? A Bia falou, né, que a gente está em contato com os alunos ou com os clientes quando a gente está num evento, né? E ali a gente vê o sorriso, a gente vê a pessoa, olha, o drink tá legal, o café tá gostoso. E em sala de aula, lógico, para mim, pelo menos ainda mais, de ver depois de um tempo as pessoas, às vezes, lógico, Evoluindo, né? nem que seja fazendo drinks melhores em casa, mas muito voltando com histórias de avanço profissional, de realizações a partir das coisas que elas aprenderam. É isso. Bom, e aí então, quando eu tinha uns 30 anos, apareceu uma oportunidade, eu estava num trabalho que era um pouco mais tranquilo, eu comecei a fazer duas coisas. Eu fazia freelance, eu tinha um amigo que trabalhava com bar já, eu fazia freelance em bar fixo, principalmente em eventos de bar, e comecei a estudar gastronomia, que era o que eu queria. Né? Então eu fiz o curso de gastronomia e ao mesmo tempo os freelances. E aí eu fiz meu primeiro curso de bebidas, que foi cerveja. Fiz curso de cerveja especial na época do auge lá, quando a cerveja especial estava chegando, né? E cerveja foi uma bebida que sempre me interessou, até hoje eu gosto muito. E eu comecei a aprender mais, ver essas novidades das cervejas diferentes. E aí eu comecei a estudar sobre isso e logo comecei a dar algumas consultorias, a fazer alguns cardápios, orientar, né, a montagem de cardápios de cerveja especial numa época que tinha muito disso, né? Uhum. Enfim, aí eu fiz o curso de gastronomia, já estava trabalhando com um bar e essa coisa de tava trabalhando de fim de semana, né? E aí só que eu não queria voltar na segunda-feira pro escritório mais, porque eu já estava gostando tanto disso. E aí juntei a coragem que eu tinha e pedi minhas contas do lugar onde eu estava trabalhando. A última editora que eu trabalhei foi a editora FTD, né? Editora grande aqui Nossa, em São estudei Paulo. muito em livros da FTD. Pois é, eu trabalhei. quem, né? E aí eu comecei a fazer, lógico, mais freelance, tentar me colocar ali, só que aí eu vi que eu tinha um fundinho de garantia e apareceu uma oportunidade legal, eu abri um café na Augusta,
aqui no centro de São Paulo, chamava Café Recorte. Era café, eu falava café de dia, bebida alcoólica, drink, cerveja à noite, né? Não era nada demais, era um espaço pequeno. Eu falo assim, não achar que é né, um salão, era um espaço mais ou menos como esse aqui. Mas eu tinha um balcão onde eu servia essas coisas pro pessoal. E aí, nessa época, eu já tinha feito outros cursos, já tinha feito História e Cultura da Gastronomia. Eu sempre só fui bem CDF, tá? Honestamente, não sei se dá pra perceber. Percebemos. Outros cursos, e eu fui chamado para ensinar sobre aquelas coisas, que eu já tinha feito meus freelances de bar, já tinha meu próprio café, onde além de servir, eu conhecia um pouco da parte de administração, e foi aquela época que deu o boom da gastronomia, que todo mundo queria ser Masterchef, e aí eu comecei a ensinar sobre essas coisas. Primeiro curso que eu dei foi em Campos do Jordão, Senac Campos do Jordão. Olha que legal. Era longe, mas eu falei, não, eu vou, porque eu quero ensinar. Ah, não é longe. Pra ir voltar 2 vezes por semana, Não 4 é vezes, longe. você não achou puxada? Não. Tá bom. Então eu comecei a ensinar sobre isso e dali foi. Eu comecei a ensinar aqui em São Paulo, numa faculdade outra que chamava OTEC, que formou muita gente. Otec. E ali que eu me formei como professor, né? Porque, lógico, tem muita coisa que você pode ler, mas acho que bar também é um pouco assim, mas professor também. Você aprende No dia a dia, ensinando. Na e prática. prestando atenção nas coisas que você tá, do jeito que você tá ensinando, se as pessoas estão aprendendo, né? E ali eu ensinei sobre muita coisa e eu fui voltando mais para a área de bebidas, que foi como eu já tinha feito curso de cerveja, já tinha trabalhado em bar, enfim, foi o que eu comecei a fazer. E dali não saí mais, porque de tudo que eu fiz, é o que eu mais gostei. E aí vem pro Bares SP e transforma 2 em anos vida. depois que eu tinha começado a ensinar na OTEC, tal, em outros lugares, fui chamado no Bares SP para dar curso Consolida-se no de Bares SP. coquetelaria. Eu tava fazendo as contas aí, acho que 10 anos faz ano que vem. E Eu hoje entrei em tem um 2018, e time. você? 2017. Olha aí. 10 anos. E hoje tem um time de professores nos cursos dentro do guarda-chuva do bartender, Pois né? e é muito Então, legal isso, tem muita gente que ensina com a até porque também os gente. módulos foram aumentando, então hoje a gente tem alguns professores de garçom, alguns professores para os workshops e tal. Então também tem essa coisa de multiplicar o ensinar, né? Isso é muito legal. E aí vamos falar de mocktails, e vai ter que ser tudo meio junto, né? Porque a gente já está recebendo um avisinho ali da luz. Eita. O espírito de luz já está vindo aqui, batendo na tecla. Muito obrigada, espírito de luz. Jana, a gente fala demais, desculpa. Eu, pelo menos, falo demais. Não, eu gosto de falar a assim. gente precisava de umas horinhas a mais, Precisa falar pouco, aí vai ser difícil, mas precisar falar muito é comigo. E aí vamos fazer essa junção, né, do drinks com café e mocktails, para a gente dar esse gostinho para a galera, até porque são tendências muito fortes hoje em dia, né? O drinks já nos últimos anos, drinks com café. O mocktails é uma coisa que veio delicado na base da soda italiana, e nos últimos anos, agora acho que 3, 4 anos, podemos dizer que explodiu, né? Acho que foi da pandemia para cá. Da pandemia para cá. Esse ano, eu acho que com as dietas e aditivos emagrecedores explodiu de vez, né? Todo mundo está prestando atenção. E aí, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Bom, drinks com café eu adoro. Um dos meus drinks preferidos é o Espresso Martini e suas variações, que ele é a base de café. O que eu vejo assim, né? Não que precise ser necessariamente drink doce com café, né? Mas os drinks doces não estão tão na moda, exceto os drinks de café. Então isso mostra como a moda do café. Então, você tem o Espresso Martini, você tem o Carrilho, né? Enfim, que eu acho que traz o café, né, do jeito pelo menos que a gente aplica. A gente aplica muito mais expresso, principalmente nos clássicos, tá? Ele vai trazer potência, intensidade, tem o efeito estimulante dele, né? Que a gente. Eu gosto de dizer, né, que Red Bull que nada, Espresso Martini é que me dá asa, né? Mas eu acho que é isso. E o café, acho que junta com essa onda do café, né? Essa coisa que eu acho que a Bia pode falar melhor. Ele embarcou nessa onda, né? Porque a gente já vem vivendo essa fase, né? De drinks não alcoólicos e a ascensão do café, e aí culminou que foi tudo na mesma época e acabou meio que
os dois se associando. Tanto que, recentemente, a gente teve aí boom, né, de cafeterias com Uhum. seus As coffee festas, parties, né? né, Os coffee drinks não parties. alcoólicos de café. E eu acho que o café entrou nessa onda e ficou. A gente vê muito uma geração muito voltada para drinks não alcoólicos. Isso já está bombando, tanto que agora a gente já tem até curso, né, de Yes. Sim, drinks temos o não módulo de alcoólicos. mocktails. Só fazer uma observação, quando a gente fala drink com café, é lógico, o Augusto deu um exemplo aqui de um drink alcoólico, mas numa pesquisa existem muito mais drinks, e às vezes a coisinha simples, tipo orange coffee, que é suco de laranja com café, que são drinks com café não alcoólicos, Sim, né? Isso já veio muito mais forte antes até dos alcoólicos, né? e no Sim. nosso curso, e eu acho que é legal para quem for pensar num cardápio com café, a gente pode organizar assim, são 4 quadrantes. Você tem os drinks alcoólicos gelados com café, os drinks alcoólicos quentes com café, como o Irish Coffee, que é o principal clássico, e aí você tem os drinks gelados e quentes sem álcool também, né? Uhum. Então dá para fazer tudo Sim. isso e compor um cardápio bem legal e puxando o que a Bia falou, né? Essa coisa das cafeterias que mudaram muito também, porque a Bia que fala muito disso, mas eu vou roubar, porque eu que lembrei. E até porque a gente está no tempo curto. A cafeteria ela não precisa ter cara de vovó. Ah, não. Isso mudou Para muito, com né? isso. Então você ir num lugar, numa cafeteria em que você se pode tomar um drink também, não só com café, mas também em que ele pode ser um bar e café, isso acho que democratiza, porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa que está tomando lá uma bebida não alcoólica, um expresso, tá outra tomando um coquetel. E eu gosto muito desses E tá espaços, tudo acho que bem. traz, e além de para o negócio, acho muito interessante, acho Sim. legal para fechar, já que a gente Ajuda tá a muito fechar a conta voltado no para final do isso mês. também, né? Porque a cafeteria ela tem um horário principal de funcionamento, que é meio que Intermediário. termina quando começa o horário do bar. E se você conseguir juntar as duas coisas no mesmo negócio, e a gente tem alguns exemplos aqui em Por São que Paulo, fica não? muito legal. Por que não, né? Sendo que a gente pode associar os dois ambientes num ambiente só. Então a gente deixa essa perguntinha aí, por que não? Você vai lá no nosso Instagram, @baresSP, e diga, por que não, né? Você já está pagando aluguel mesmo, você já tem um espaço, né? Por que Exato. não otimizar o que você pode ali? Então, Bia Sobral, seu arroba? @Bia Sobral, Bia com H. Bia, B-I-A-H, ponto Sobral. Ela demora um pouquinho para responder, tá, gente? Porque ela é ligada no Ponto 330, Sobral? ela faz várias É. coisas. Gustinho? O Augusto Nascimento, não é qualquer um, é o Augusto Nascimento. E @baresSP, quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade. Quer vir fazer curso com a gente? Só entrar lá no site, tem toda a agenda de cursos, ou pelo Instagram, que as meninas respondem tranquilamente. Quiser mandar algum recado para a Bia, para o Augusto, estamos à disposição. E conta pra gente o que você quer ver no podcast do Bares SP, né? Esse é o primeiro episódio, a gente já estourou todo o tempo aqui. Espírito de luz já tá virando não tão luz, mas tá tudo bem. A gente tá te amando. Conta pra gente o que você quer ver no podcast do Bares SP. O que você quer saber? É mais sobre café, é mais sobre bar, como montar um bar? Quer saber das marcas, como ter acesso a elas, como fazer curso? Conta pra gente. A gente quer você participando, tá bom? Beijo. Valeu. Até o próximo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, espírito